E foi tudo inacreditável, flagrei tudo, vazou e parou geral. Eu vou trazer para vocês imagens exclusivas, tudo que está acontecendo, que explodiu a torcida do Vasco. Vamos falar também sobre o jogo contra o Fluminense. O próximo confronto já é quarta-feira e, claro, vamos falar muito sobre mercado da bola e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nesse momento para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco e, é claro, você torcedor vascaíno vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes eu peço sempre na humildade e na moral o seu joinha. O seu like avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo e sobe o nome do Vasco nos top trends da plataforma, né? A gente teve agora, né, uma pesquisa que colocou o Vasco como a 6ª maior torcida do Brasil, segundo o Datafolha. É brincadeira, né? Enfim, então entre dentro desse momento para subir a marca Vasco. O seu joinha, a sua interação contabiliza. Então vamos deixar aí, né, essas pesquisas ficarem contando essas histórias até quando? Corre lá, compartilha para os seus amigos, traz mais vascaínos para cá, porque a gente vai falar bastante de Vasco e é positivo para todo mundo, beleza? E claro, não esqueça de correr aqui embaixo, ó, botãozinho escrito inscreva-se, ele tá te aguardando aqui para você se inscrever e fazer parte de mais de 110 mil inscritos aqui no canal. Já chegando, acho que esse vídeo aqui a gente bate 111 mil, mas você tem que ir ali conferir se você tá inscrito. Botãozinho escrito, inscreva-se, venha fazer parte da nossa grande família. E vamos ao que interessa, as informações importantes do legítimo clube do povo, do Vasco da Gama, do Gigante da Colina. Domingão, hein? Domingão recheado de informações falando sobre o inacreditável. Você vai ficar muito preocupado com o que eu vou mostrar para você daqui a pouco. Eu flagrei tudo ontem no Maracanã após o empate contra o Fluminense. Empate esse, né, que o Vasco jogou muito mal, entretanto se aplicou muito fisicamente, né? A gente pode estar resumindo aqui uma partida em que o Cruz Maltino tivesse aí altos e baixos durante o jogo, tecnicamente muito abaixo, né? Alguns erros assim grotescos, cobranças de faltas grotescas, passes errados, enfim, o Vasco tentando lançamento, a maioria da parte do jogo, né? A gente teve ali muitos erros dentro do sentido técnico, mas vontade não faltou, tá? Eu vou falar para você ali que os jogadores foram, obviamente, muito guerreiros dentro de campo, né? Entregaram bastante o espírito ali que o Pedro Emanuel vem pedindo, né, durante os seus treinamentos, mas é pouco, né? Jogar Série A do Campeonato Brasileiro, vontade é uma das coisas que tem que ser prioridade, porém não com totalidade. Você tem que distribuir talento, técnica, tem que estar equilibrado, né? O Vasco, infelizmente, né, fez um jogo muito desequilibrado nesse sentido. E o Fluminense respondeu também da mesma maneira, né? Também entregou pouco nesse jogo contra o Vasco ali pela Copa do Brasil. Bom, 0-0, muito mais por conta da falta de técnica do que propriamente de solidez defensiva do Fluminense ou solidez defensiva do Vasco, como que se falam por aí. Vamos aguardar, porque quarta-feira tem mais uma partida decisiva, né? Vá ao Maracanã. Você, torcedor vascaíno, vá ao Maracanã para apoiar o nosso Vascão, beleza? Então, quero saber o que você achou sobre isso, porque ontem eu fui ao Maracanã e flagrei isso daqui, ó. Preocupante, hein? Andrés Gomes estava ali sentindo, né, alguma coisa na hora de sair do estádio. Preste atenção no que eu gravei. Pode fazer mais. Agora eu quero acertar os detalhes. Ser mais efetivo defensivamente, a gente dar as melhores chances, ter mais. Tá mais tranquilo para decidir as jogadas. Vai lá, espinhas, ele tá Preocupante a situação do Andrés Gomes, né? Vamos torcer para que não seja nada grave.
Tem o próximo jogo na quarta, como falei anteriormente. E, obviamente, né, tem o restante da temporada. O Andrés Gomes é um jogador muito importante, individualiza demais ali dentro do campo. É o jogador mais agudo desse elenco. E, claro, né, o que a gente não precisa agora é o Andrés Gomes lesionado, né? Enfim. Bom, o vídeo parou geral. Todo mundo ficou como? Com uma expectativa altíssima. Vai chegar ao Rio de Janeiro quando? Estamos aguardando o check-out. E, claro, vamos falar bastante também sobre Santiago Sosa, o jogador que estava na lista, né, para o jogo contra o Tigre em Avejaneda, no El Cilindro, e o Racing perdeu, hein? Foi o Racing não colocar o Santiago Sosa para jogar, foi o Santiago Sosa não jogar que o Racing perdeu e perdeu feio para o Tigre da Argentina. E ontem, né, o vídeo que explodiu a torcida do Vasco. Eu vou trazer para vocês aqui algo que agitou o torcedor. Tava no Maracanã, quando esse vídeo saiu, o torcedor do Vasco explodiu, exatamente. O vídeo de despedida dele, Santiago Sosa, dando adeus ao Racing, e não foi para o jogo, se concentrou, foi relacionado, mas não foi para o jogo. O Santiago Sosa se preservando para a transferência para o Gigante da Colina, reforço do Vasco, chegando a qualquer momento no aeroporto do Galeão. A gente vai estar, obviamente, buscando todas as informações para fazer uma transmissão ao vivo, muito fera aqui no canal. A gente vai estar trazendo para vocês. E, claro, Santiago Sosa, reforço do Vasco, se despediu ontem do Racing e o vídeo explodiu na torcida Cruz Maltina. Preste atenção. Outro jogador que também retornou e vem surpreendendo a torcida do Vasco é o volante Jair, né? 2 cirurgias de LCA muito graves, jogador atuando ali tecnicamente até um pouco mais acima dos demais. Claro que fisicamente vai sofrer um pouco nesse início de retorno. E também falou com a gente, né? O Jair. Estivemos com o Jair lá e ele trouxe algumas informações sobre a questão física dele e também sobre o próximo jogo contra o Fluminense na quarta-feira, se teremos a presença dele ou não. Vamos ouvir aí o volante Jair. Me sentindo bem. Claro que depois de 11 meses, meu primeiro jogo que eu saí jogando, mas estou me sentindo bem, me sentindo confiante. Eu acho que a gente vem numa crescente. Agora é procurar trabalhar nesses 4 dias, ver o que a gente fez de bom e procurar acertar aquilo que a gente errou nesse jogo e para que a gente possa sair com a classificação. E fala um pouco sobre a equipe não ter tomado gol mais uma partida. O Vasco vinha sofrendo com erros na parte defensiva e teve jogo de quarta, o Vasco não tomou gol, hoje de novo. Quanto isso pode ser importante para o mata-mata, jogo de quarta-feira? Jogo como esse é decidido no detalhe, né? Eu não vejo que o Fluminense criou tanto. As chances que eles tiveram foram muito mais falhas nossas, de erro de passe, do que criações deles. Então é importante a gente frisar que teve mais um jogo que a gente não tomou gol. A gente está numa crescente grande, uma evolução com um treinador novo. Espero que a gente possa fazer um grande jogo na quarta-feira e sair com a classificação. Jair, a posição ali de volante tem bastantes opções, né? Você, tem o Cauã, tem o JP, tem outras opções e agora tá chegando também o Sosa. Como que é essa disputa entre vocês e agora com o Sosa também chegando? Disputa sadia, todo mundo quer jogar, todo mundo é importante. Independente de quem o Mister escolher, vai dar o seu melhor. O Barros está vindo uma sequência de titular, hoje ele iniciou no banco, entrou, nos ajudou. O Thiago Mendes estava suspenso, tem nos ajudado muito também. O Tietê é um cara que nunca se esconde quando o jogo aperta. É um cara importante também no nosso grupo. Então acho que todos os volantes que estão jogando, estão vindo bem. E o Souza também, se concluir, né, a contratação, vai estar nos ajudando também. Fala um pouco da importância da volta do Thiago Mendes no próximo jogo. Um cara extremamente experiente, tem nos ajudado com gols importantes. É um dos nossos capitões, né? A gente tem outros capitões também. E é um cara importante, espero que ele possa voltar e nos ajudar também.
E ontem no Maracanã também estive com ele, o técnico Pedro Emanuel, na sala de coletiva. Muito interessante, tá? A entrevista do Pedro Emanuel, falando ali sobre a atmosfera do Maracanã, falando também sobre a partida contra o Fluminense, as evoluções no qual ele detectou, né? Principalmente da parte física, da entrega, tecnicamente, ele próprio, né? Criticou a equipe acerca de uma limitação, enfim, que precisa aprimorar um pouco mais, principalmente o último toque, tentar ali ter um pouco mais de posse de bola, mais positiva, né? O Vasco que teve posse de bola, mas uma posse muito acidental, toda hora tentando forçar jogadas e acabou não tendo, né, um aproveitamento muito bom nesse quesito. O Pedro Emanuel, ele fala sobre esse problema técnico nesse momento e, obviamente, analisando, né, um período completamente diferente do outro lado, mas dentro do Vasco, onde o Sub-20 está no ápice, né? A virada contra o Santos colocou a molecada lá no pedestal, meu irmão, lá em cima. A molecada tá com muita moral. Como o jogo é só dia 26, né? Na semana do dia 26 de agosto, o primeiro jogo da final, e o segundo na semana do dia 2 de setembro, temos aí, cara, mais de 24 dias, poderia aí pegar alguns garotos que estão em alta, né, e testar num segundo tempo contra o Fluminense, para partir para cima. Vou dar só um exemplo aqui, o Juninho, bota o Juninho no segundo tempo ali contra o Fluminense, ó, vai para cima deles, arrisca aí, porque o Vasco não estava conseguindo arriscar, né? Eu acho que se a gente puder dar uma oportunidade ali para cada jogador, principalmente do campo ofensivo, porque muita gente se fala do Ramon Rick jogar como volante. O clássico é muita responsabilidade, você não pode arriscar muito, não pode errar. Outra coisa é se você espetar um garoto igual o Juninho lá pela ponta direita, por exemplo, lá arrisca à vontade, né? Então eu acho que se desenvolve de uma maneira diferente o jogador do setor defensivo do que um jogador do setor ofensivo. E com isso, eu perguntei a Pedro Emanuel a diferença, né, técnica que vem sendo apresentada no profissional para, obviamente, em paralelo dentro do clube, no Sub-20, me chamou a atenção. É muita diferença. E esse momento de transição, Pedro Emanuel, eu perguntei para você se há algum movimento. Vamos lá para a minha pergunta ao técnico Pedro Emanuel e também a resposta que ele deu acerca dessa questão. Preste atenção. Pedro, boa noite. Lineker Biondi, canal Hora do Vasco. Longe de ser em relação ao seu trabalho, mas hoje a gente teve, lamentavelmente, um jogo muito abaixo tecnicamente. Você falou sobre evolução, na vontade, na força, na disputa, mas tecnicamente, lamentável a apresentação de duas equipes que disputam a primeira divisão no Campeonato Brasileiro. E eu queria destacar aqui que, em paralelo, a gente está tendo uma ascensão e uma evolução, aí sim a gente pode usar essa palavra, no Sub-20. Está disputando agora uma final de Campeonato Brasileiro, jogadores com nível técnico e até mesmo físico no ápice, muitos no ápice da sua carreira como jogadores de base. E eu queria saber como que está essa relação, quando você tem um nível muito baixo tecnicamente no profissional e um nível de evolução muito alto no Sub-20, você está preparando alguma transição para os próximos momentos? Está analisando isso, como está sendo feito em um clube que o Vasco, né, seus maiores ídolos, os levou nos seus maiores títulos? Muito obrigado. Eu agradeço essa dissertação. Eu não quero dizer que eu concordo consigo, porque de facto é uma realidade. Primeiro de tudo, o Sub-20, parabéns, porque vão a uma final. Mais do que tudo, é uma tradição, não é? As crias da colina fazem parte da história do clube. Eu retirei-lhes o Ramon, poderia eventualmente também poder acrescentar aí, mas o caminho é esse, é eles perceberem que o Ramon é um exemplo daquilo que nós pretendemos e que a oportunidade pode chegar para qualquer um. Eu não sei se o senhor estava presente na minha apresentação, acho que não me lembro, estava presente, então eu disse-lhe assim aos seus colegas uma coisa muito simples. Para mim, a qualidade não tem idade, não me interessa se tem 17 anos. O ano passado lancei dois jogadores, se vocês tiverem tempo para perder e curiosidade, lancei 2 jogadores com 17 anos na equipa onde nós estávamos. E faz parte da qualidade que têm. Se têm qualidade, fazem a diferença e acrescentam na nossa equipa, jogam.
Por isso, essa questão, para mim, é uma não questão, porque eles vão fazer parte, fazem parte, vão continuar a fazer parte. Quando necessitarmos da qualidade deles, vamos acrescentar e vamos também perceber que eles ainda são jovens, precisam do seu próprio tempo para crescer, porque isto não é matemática, não é chegar aqui, olha, tem qualidade na sub-20, mete na equipa principal e já está. Pronto, acho que nós temos que ter a noção de que as coisas não são tão simples como está a querer fazer passar. Respeito a sua opinião e concordo em parte que, de facto, temos muita qualidade na formação. Isso é mérito do clube de não deixar cair essa capacidade que o clube tem de gerar bons jogadores. Por isso mesmo é que penso que na época passada foram o segundo clube o segundo clube no Brasil que mais jogadores forneceu às seleções. Isso é um orgulho para qualquer adepto, para qualquer torcida e para qualquer clube representar-se dessa maneira. Mas depois é um processo natural das coisas. Há jogadores que, se calhar, e eu dou-lhe um exemplo muito simples, eu trabalhei também na formação, e há muitos jogadores que chegam, e se você tiver curiosidade também pode ir procurar qual é o percentual de jogadores que têm qualidade e que passam pelas seleções jovens e depois não se tornam jogadores profissionais. Portanto, isso também é um bom indício daquilo que é a proporção que existe. Mas isto era uma história para nós estarmos aqui a debater durante horas, mas concordo em parte com o que disse. Vamos dar espaço para que os jogadores possam crescer, não queremos pressionar nesse sentido, sabemos qual é o valor, sabemos qual é o nosso caminho, qual é a ideia que nós pretendemos para esses jogadores, que de facto estão a fazer uma campanha fantástica. Desde já os meus parabéns aqui ao Mateus pelo trabalho que está a desenvolver junto com a estrutura do clube e aos jogadores que naturalmente são eles que são os artistas, são eles que estão lá dentro. Por isso vamos passo a passo e seguir a nossa estratégia. É isso! Bela resposta também, tá? Gostei muito da resposta do Pedro Emanuel. Óbvio que tem o time, mas é como eu falei anteriormente. Arrisca ali um jogador do setor ofensivo. O Vasco tá sem atacante, pega um garoto e fala, ó, vai pra cima deles. Tá liberado. Testa do setor ofensivo. O setor defensivo é muito mais responsabilidade do que o setor ofensivo, que você pode ser mais agudo e mais solto, né? Enfim, eu faria esse experimento no próximo jogo contra o Fluminense, tá? Vai lá nos comentários, deixe a sua opinião, o que você faria e, claro, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.